Declaramos sobre a vida dos nossos irmãos que encontram-se enfermos, a cura do Senhor, o toque do Senhor sobre suas vidas. Eu quero declarar fora toda a enfermidade, todos os sintomas de virose, dor de cabeça, indisposição. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e declaramos que na próxima reunião os nossos irmãos estarão aqui conosco, estarão adorando Teu nome, estarão bendizendo ao Senhor. Queremos declarar que eles sejam tocados onde eles estiverem agora, que a boa mão do Senhor restabeleça a saúde de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu resolvesse hoje começar a perguntar aqui, né? Quem quer ser como Jesus? Certamente, né? Todos vocês levantariam as mãos, e aí eu poderia continuar e dizer, quem quer ser como Abraão, que foi amigo de Deus? Quem quer ser como Davi, que foi considerado homem, segundo o coração de Deus? Quem quer ser como Maria, que se derramou aos seus pés, né? Estava ali juntinho aos pés de Jesus. Provavelmente todos, se não a maioria de nós, responderia. Mas se eu perguntasse, quem quer ser como Marta? Aí talvez o ibope de Marta não seja tão grande como o de Maria. E a gente normalmente tem uma ideia, um costume, nas histórias que a gente lê, inclusive as histórias bíblicas, escolher um herói e um vilão. E talvez na história de Marta e de Maria, a gente escolheu Maria como a heroína e escolheu Marta como a vilã. E a verdade é que a história de Marta, ela tem algumas coisas para nos ensinar. E o meu desejo hoje é que a gente possa aprender com Marta e que você saia daqui com uma maior admiração por ela. Se você conseguir sair daqui dessa noite com uma maior admiração pela vida de Marta, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo com essa mensagem. Eu queria que você gostasse um pouco mais dela. E, para isso, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, os versículos de 38 a 42. A Bíblia nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, a maioria de nós, quando a gente escuta essa história, certamente não é a primeira vez que você escuta essa história, mas se é, quando você ouve essa história, você fica pensando assim: eu quero ser como Maria, que se derrama aos pés de Jesus, que para ouvir Jesus, que tem o coração quebrantado, que acolhe a presença, que considera a presença. Eita, coisa boa. Meus irmãos, tudo isso é maravilhoso e é necessário. Quando a gente estava aqui, nesse momento de adoração, dá vontade de não parar mais.
Por mim, a gente ficava assim, né? Adorando e se desmantelando na presença dele, né? Considerando essa presença que é tão doce, que é tão santa. E tudo isso é maravilhoso. Mas você há de convir comigo que a vida da gente nem sempre é tão aleluiada assim. Não é verdade? Não é todo dia que você acorda com a sua cabecinha ligada no céu. Tem dias que você acorda mais na terra do que no céu. Tem dias que o seu coração talvez esteja como o coração de Marta. Tem dias que muitas vezes a gente está assim, meio chateado. Tem dias que a gente está assim, com raiva. Tem dias que a gente está entristecido. Tem dias que a gente está decepcionado. Irmão, se a gente for pensar nos últimos acontecimentos que a gente vivenciou como comunidade, e por que não dizer como igreja, as perdas que a gente sofreu, foram situações que aos nossos olhos não têm lógica. E a gente fica pensando, como é que a gente explica isso? Como é que a gente processa os sentimentos? O que é para a gente sentir nessas horas? Como é que nosso coração se comporta diante de uma perda repentina, com um motivo que para nós é tão banal, ou diante de perdas sucessivas, que para nós é tão massacrante? Como é que o nosso coração se comporta diante disso? Será que a gente consegue ficar aleluiado diante de Deus? Será que a gente consegue dar glória ao nome de Jesus? Ou será que no nosso coração vem um sentimento, como veio ao coração de Marta: Senhor, o Senhor não está vendo? Marta estava recebendo Jesus na sua casa. A Bíblia diz isso. Ela recebia Jesus na sua casa e a sua irmã estava assentada diante de Jesus. Jesus conversava com a sua irmã. E Marta se sente naquele momento muito injustiçada. Ela olha para sua irmã e diz assim: essa preguiçosa não vai fazer nada. Como é que pode ela permanecer aí sentada, enquanto eu estou aqui de um lado para o outro, tão ocupada? Irmãos, Marta não estava somente com raiva de Maria, não. Marta estava com raiva de Jesus. Por quê? Ela disse assim: Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã está aí parada sem fazer nada? Gente, ela não somente chamou a atenção de Jesus, porque ela estava com raiva dele, porque ele não tinha falado nada com a irmã dela, mas também disse a Jesus o que ele deveria fazer. Ela disse assim: olha, ordena a ela que ela venha me ajudar. Irmão, quem nunca não levanta a mão porque tu é crente demais para fazer isso? Quem nunca quis dizer a Deus como é que ele deveria fazer as coisas? Tu não tem um jeitinho mais fácil para as coisas serem resolvidas na tua vida do que o jeito de Deus? Certamente tu tem. Tu só não vai levantar a mão porque tu estás numa igreja, tu é crente e não pode fazer isso. Mas a verdade é que todos nós temos os mesmos sentimentos que Marta teve. Todos nós passamos por situações como essas que nós vivenciamos esses dias, que a gente fica sem saber e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou decepcionada. Senhor, eu estou entristecida. Irmão, talvez você não tenha tido coragem de dizer isso para ele. Mas Marta nos ensina qual é o melhor caminho para que a gente processe as nossas dores. A vida de Marta vai nos ensinar que nós mesmos não somos para nós bons pais, mas nós temos um bom pai. Diante da frustração que ela estava vivendo, diante da raiva que ela estava sentindo, irmão, ela não foi para o Instagram postar. Irmão,
ela não postou no status do WhatsApp: estou com raiva da preguiçosa. Hashtag Jesus não faz nada. Não foi isso que ela fez. A minha pergunta para você é: para quem é que Marta foi? Você pode falar. Para Jesus. Irmão, quando Marta estava com raiva, quando Marta estava decepcionada, quando Marta se sentia frustrada, ela não foi para outra pessoa, ela foi para Jesus. E a vida de Marta vai ensinar para mim e para você que nós também devemos ir para Jesus. Como eu disse, é tão bom estar no mover. É tão bom estar no manto. É tão bom adorar o Senhor. É tão bom se aproximar dele com o coração grato. Eita, que eu recebi uma bênção. Ontem eu estava no cajado de pão e o povo começou a me contar testemunho. Eu cheguei na porta, uma irmã chegou, me chamou e disse: eita, que uma porta de emprego foi aberta para mim. Aí a outra falou que Deus tinha providenciado a cirurgia. Aí o outro falou outra bênção. Jesus, eu estou aleluiada aqui, é muita bênção que o povo está compartilhando comigo. E você fica com o coração tão cheio, não é verdade? Irmão, é muito fácil eu ir para Jesus assim. Porque o coração já está molinho. De tudo que Ele fez, como Ele é maravilhoso. Quantas orações respondidas. Mas quando elas não são respondidas como a gente quer. Quando a gente fica frustrado. Quando as coisas dão errado. Quando o milagre não acontece. O que é que a gente faz? Para quem é que a gente vai? Marta, diante da sua frustração e raiva, ela foi para Jesus. Ela disse: Jesus, olha, eu estou com raiva do Senhor, estou com raiva de Maria. O Senhor não fez nada, o Senhor não reclamou com ela. O Senhor pode reclamar com ela agora? Pode fazer o que o Senhor precisaria ter feito já há muito tempo? Irmão, foi isso que ela fez. Agora presta atenção. Qual é a atitude de Jesus? Jesus olha para Marta e carinhosamente fala seu nome 2 vezes, diz assim para ela: Marta, Marta, você anda inquieta, você anda tão preocupada com tantas coisas. Com tantas coisas. Irmãos, você entende que Jesus acolhe Marta, mas Ele não passa a mão na cabeça dela? Ele diz assim: filha, você pode vir para mim. Eu vou corrigir as suas emoções. Eu vou corrigir os teus maus sentimentos, os teus maus pensamentos. Você pode vir para mim. A Bíblia nos diz no texto de Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 6 a 8, assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Irmãos, a Bíblia está nos dizendo que o Senhor corrige aos seus filhos. Todo filho de Deus vai ser corrigido pelo seu pai. Todo filho de Deus, mesmo que chegue para ele com todas as emoções tronchas, com tudo bagunçado, com tanta confusão, vai ser recebido em amor, sim, mas também vai receber correção. Agora, outra pergunta para você. Talvez vocês sejam mais espirituais que eu. Você gosta de receber correção? Irmão, se tu gosta, vem aqui na frente, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque eu não cheguei nesse nível ainda. Irmão, ninguém gosta não. Você está dizendo: ai, que coisa boa, Deus me corrigiu. Ai, que coisa boa, o pastor me chamou no gabinete. Irmão, ajuda a igreja. Ninguém gosta de ser corrigido. Se você tem filho e você corrige, você vê logo que ele faz logo com a cara de lua cheia, né? A cara de super lua, a cara desse tamanho para você, que ele fica com raiva. Ele não gosta de ser corrigido.
ninguém gosta. Mas a verdade é que essa é uma expressão do nosso Deus, do nosso Pai. Ele vai nos corrigir, Ele vai demonstrar o seu amor para conosco. Mas sabe o que é interessante? Como eu disse para vocês, ontem eu estava aqui ouvindo testemunhas, né? Ouvi muitos testemunhos e fiquei muito feliz em Deus por tudo que o Senhor estava fazendo. Mas sabe que é engraçado que a maioria de nós costuma compartilhar ou testemunhar das bênçãos das vitórias, não é verdade? A gente costuma testemunhar do que está dando certo. A gente chega, rapaz, tu não sabe o que Deus fez. Aí eu já fico, conta. Já quero saber. Já quero dar glória a Deus. E você vai lá, testemunho, minha gente, é que nem foto de Instagram. Tu só quer botar as coisas bonitas. Que tu não bota o cuscuz com ovo no Instagram. Tu bota quando tu vai lá naquele restaurante chique. Mas a verdade é que esse nosso costume, essa nossa movimentação de somente compartilhar, sabe, o que está dando certo, muitas vezes está reprimindo a oportunidade que a gente tem de crescer quando a gente não está legal. Quando o negócio não está bonitinho. Sabe o que é que a gente costuma fazer quando a gente está com aquele sentimento ruim no coração? Entreguei a Deus. Você respira fundo, porque você é crente. Você não fala sobre isso. Sublima. E faz de conta que está tudo certo, tudo resolvido. Só que dentro de você, você está uma panela de pressão desregulada. Ali, aquela válvulazinha pronta para explodir. A vida de Marta nos ensina que nós precisamos ir para Ele. Irmão, você sabe que Deus sabe tudo que tu pensa? Tu sabe disso, não sabe? Agora, o que é que adianta tu esconder dele o que tu está sentindo? Porque tu não consegue esconder. Irmão, se tu está com raiva, tu está com raiva. Irmão, se o negócio não está bonitinho, não está bonitinho. Se tu está decepcionado, tu está decepcionado. Se tu está triste, tu está triste. Tu tem que falar para Ele, vá para Jesus. Marta estava toda troncha nas emoções dela. Ela estava julgando a irmã dela, achando que a irmã dela era preguiçosa, que não devia estar trabalhando como ela. Mas ela foi para Jesus. Você e eu, nós precisamos ir para Ele. Nós precisamos entregar a Ele as nossas más emoções, os nossos maus pensamentos. Sabe, para onde é que eu vou quando eu me sentir frustrada? Marta me ensinou, ela teve a atitude perfeita. Ela foi para Jesus. E esse não é um momento de vergonha. Esse é um momento de conserto. Sabe, quanto mais a gente tenta esconder aquilo que não está certo na nossa vida, mais errado fica. Quanto mais a gente tenta viver de maneira religiosa, porque é o religioso que não assume aquilo que está sentindo. É o religioso que faz de conta que está tudo bem, porque ele não pode dizer uma coisa dessa para Deus. Como é que eu vou dizer para Deus que eu estou com raiva? Como é que eu vou dizer para Deus que eu estou triste? E como é que tu vai viver estando com raiva de Deus sem dizer para Ele? Como é que tu vai viver frustrado com Deus? Irmãos, eu tive uma experiência na minha jornada. Eu vinha fazendo uns momentos devocionais e vinha anotando no caderninho aquilo que Deus estava falando comigo, né? Aí eu anotava tudo, eu estava construindo uma ideia que eu estava achando que era a ideia de Deus. Ou se Deus está falando isso. O negócio estava muito bonito. Aí, de repente, chegou um menino treloso, chutou meu castelinho. O rapaz destruiu todo o meu castelinho de areia. Tudo que eu pensei que Deus estava falando, desmoronou. Se desfez.
E sabe o que foi que eu fiz? Na minha devocional, naquele meu caderninho, escrevi com as letras bem grandes assim: Deus não fala comigo. E fechei o caderno. Eu não tive coragem de dizer para Deus que eu estava com raiva. Mas eu estava. Você está entendendo? Porque eu tinha certeza que o negócio ia para uma direção e foi para outra completamente diferente. E eu disse assim: como assim, Senhor? Não foi isso que a gente combinou, só que Ele não tinha combinado nada comigo, não. Ao longo da jornada da história para frente, é que eu fui entender que eu tinha entendido errado. Mas, naquele momento, eu estava com raiva. Quando você está com raiva, para quem você vai? Muitos de nós, a gente diz assim: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero construir relacionamento com Ele. Quero ter intimidade. E a gente vai seguir nesse caminho de intimidade até que a gente precise ser honesto com Ele. Eu queria convidar você a ler uma oração que um amigo de Deus fez. Abre tua Bíblia lá no Salmo 13. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 13. Eu vou ler com você os versículos de 1 a 2. Vê o que Davi está dizendo, bem fofinho. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Agora, para não ficar só num salmo, tu vai para o Salmo 10, volta um pouquinho aí. Salmo 10. Vê o versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Irmão, você está ouvindo o que o amigo de Deus estava dizendo para ele? Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor está me vendo, não. O Senhor seguiu a jornada e me deixou para trás. Eu fui esquecido, rejeitado pelo Senhor. Eu fui abandonado. Você leu comigo. É isso que Davi está dizendo. Davi era amigo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele teve a coragem, a honestidade de dizer para Deus o que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo abandonado. Ele estava se sentindo rejeitado. Ele estava se sentindo esquecido. E ele abriu a sua boca e falou. Ele disse: Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar brincando de se esconder comigo? Porque eu não estou vendo o Senhor, não. Até quando o Senhor vai me deixar aqui nessa luta sozinho? Até quando o Senhor vai me rejeitar? Por que o Senhor está me rejeitando? Foi o que aconteceu. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo que, se você deseja intimidade com o Senhor, você precisa ser honesto com Ele. Em qualquer relacionamento, se você deseja construir intimidade, a base disso é a honestidade. Com Deus não é diferente, não. Se você deseja ser íntimo de Deus, você precisa abrir seu coração para Ele. Irmão, solte suas mazelas no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é ofendido, não. Ele aguenta ouvir tuas besteiras e as minhas. Ele está preparado para isso. Você pode falar o que você sente. Você pode dizer para Ele que você está frustrado. Que você queria um destino melhor, que você queria uma solução diferente. Que você não queria ter visto um jovem de 23 anos falecer. Você pode dizer para Ele que isso deixou teu coração triste. Que você não queria ver seu irmão perdendo mais um parente. Você pode dizer para Ele que você não consegue entender isso. Você pode falar para Ele. Você vai falar para quem?
Você vai falar para quem das suas dores? Você vai falar para quem daquilo que você não está entendendo? É para Ele que você tem que falar. É diante dele que você e eu devemos derramar o nosso coração. É diante dele que a gente diz: Senhor, não era isso que eu esperava. Não era esse fim. Eu tinha um fim tão melhor para essa história. Irmãos, tudo isso é muita besteira, mas é tudo que está se passando na sua cabeça e na minha. Você pode dizer para Jesus: vá para Jesus, vá para Ele, Ele é maduro o suficiente para lhe ouvir. Ele não vai ficar ofendido com você. Ele suporta ouvir as suas queixas. Sabe, mas é interessante que a história de Marta, ela não termina aí, nesse episódio. A Bíblia ainda vai contar para a gente de outro encontro que Marta teve com Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 11. E antes que a gente leia os versículos, eu só queria te dar o contexto aqui da história, né? Agora aqui, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, está doente. A Bíblia fala que era uma enfermidade que estava levando ele quase à morte. Mas Marta e Maria sabiam o que fazer. Ela disse assim: a gente já viu Jesus curar tanta gente. É só a gente dar o recado para ele que o nosso irmão está doente. Jesus é nosso amigo, ele vai vir aqui e vai curar o nosso irmão. E assim elas fizeram. Elas mandaram os seus servos ir ao encontro de Jesus. E eles chegam e dizem: Lázaro, teu amigo está terrivelmente enfermo. Irmãos, quando Jesus escuta a notícia, parece que ele não está ouvindo nada importante. Ele fica onde ele está. Ele não esboça a reação de desespero, de que vai sair dali, de que vai resolver logo. Ele, é como se ele dissesse: está certo. Sabe quando tu manda uma mensagem importante e a pessoa visualiza e não responde? Pronto. Foi isso que Jesus fez. Visualizou a mensagem, mas não respondeu. E os servos voltam. E as irmãs perguntam, Marta pergunta: e aí, Jesus está vindo? Ele não está vindo, não. Mas você disse para ele que o nosso irmão está doente, e a gente disse para ele. E ele disse o quê? Ele não disse nada, não. Irmãos, você consegue imaginar o que é que Marta e Maria estão sentindo agora? Como assim, Jesus? Jesus, o nosso amigo, ele disse que amava a gente e a gente o ama. E ele não veio, não vai fazer nada. Irmão, se elas não sentirem raiva, elas são muito crentes. Jesus não foi. E a Bíblia diz que Jesus fica lá onde ele estava. E o tempo passa. E a enfermidade se agrava. E Lázaro morre. Irmão, Lázaro morreu. Lázaro foi enterrado. Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro estava morto. Irmãos, em nome de Jesus, se coloca nessa cena, nessa situação. Se coloca nesse lugar na vida de Marta e de Maria. O que é que você pensa? O que é que você está sentindo? Ou tu vai dizer: está tudo bem, é porque Jesus devia estar muito ocupado. Irmão, tu está decepcionado. Tu está triste. Tu está com raiva, como assim? Ele é meu amigo e ele não veio. Irmão, quem aqui nunca se decepcionou com um amigo? Que esperava uma atitude e ele fez outra ou não fez nada. Jesus foi essa pessoa aí, irmão. Jesus foi aquele que não fez o que aquelas amigas estavam esperando que ele fizesse. Mas ele vai.
Vamos ler o versículo 17 em diante. De João 11. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Depois, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Irmão, você está escutando a acusação? Ela está dizendo: Jesus, onde é que você estava? Se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Por que você não veio? O que foi que aconteceu? Se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, Jesus. Mas ela completa e diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Irmão, tu percebe o que é que Marta está vivendo? Ela está vivendo a mesma história. Ela disse assim: lá no passado eu tive raiva e fui para ele. Lá no passado eu fiquei decepcionada e fui para ele. Agora eu estou sentindo as mesmas coisas. É para ele que eu vou. Ela não deixou Jesus chegar na aldeia de Betânia. Ela correu, encontrou Jesus fora da aldeia. E ela disse: Jesus, onde é que você estava? Eu não consigo entender isso. Eu estou com raiva, Jesus. Você poderia ter curado meu irmão. Agora ele está morto. Por que você não veio? Irmão, ela sabia que ela podia depositar em Jesus seus sentimentos. Ela sabia que ela podia dizer para ele tudo o que estava passando na sua mente e no seu coração. E aí a Bíblia continua. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Irmãos, eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui. Marta foi para Jesus com o coração despedaçado. Marta foi para Jesus com o coração decepcionado. Marta foi para Jesus com tristeza, com raiva, com luto, com tudo que ela tinha direito. E não tinha direito. Mas Jesus traz para ela uma revelação fresca de quem Ele é. No livro de João, a gente vai ver Jesus se declarando como eu sou 8 vezes. E essa daqui é uma delas. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nunca tinha se declarado como a ressurreição. Essa é a primeira vez que ele faz para isso. E ele faz isso para alguém que veio para ele com tristeza, com dor, com raiva. Ele diz para ela: Marta, porque você confia em mim, porque você é honesta comigo, com os seus sentimentos, eu posso trazer uma revelação que você ainda não tem de mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus traz uma revelação nova dele para Marta. E ele pergunta para Marta: você pode crer nisso, Marta? Você acredita nisso? Irmãos, todas as vezes que Jesus está fazendo uma pergunta para alguém, porque aquilo é muito importante para ele. Ele está perguntando: você pode crer nisso? E Marta, que estava com tudo bagunçado, com os sentimentos todos desalinhados, o que é que ela responde a Jesus? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas Marta está trazendo a mesma revelação que Pedro trouxe. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse assim, eu sei que você é o Messias, Marta estava dizendo a mesma coisa. Jesus, eu sei quem você é, eu sei que você é o Messias. Eu tenho crido isso durante toda a minha vida. Ela derrama seu coração diante de Jesus e diz assim, Jesus, mesmo não entendendo nada que você fez ou não fez. Jesus, mesmo estando triste, decepcionada, eu sei quem você é. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela conhecia ele de perto. Ela tinha intimidade com Jesus. Sabe, meus irmãos, a gente escuta a história de Marta e talvez você fique dizendo, mas eu não tenho essa coragem de Marta. Eu não consigo abrir minha boca para dizer a Jesus o que eu estou sentindo. É muito difícil para mim chegar para Jesus e dizer isso. Imagina eu dizer isso para Jesus. Irmãos, se você percebeu na história, Marta foi encontrar-se com Jesus, mas Maria ficou em casa. Maria ficou sentada em casa. E a gente pode pensar que Maria também não estava bem. Maria deveria estar experimentando os mesmos sentimentos que Marta. Mas ela não teve coragem de ir a ele. Mas Jesus manda chamar Maria. Jesus disse assim, chama a tua irmã, chama Maria. E Marta vai ao encontro de Maria e diz, o mestre te chama. E você sabe que Jesus consola Maria. E em seguida, ele não realiza uma cura, mas realiza um milagre. Sabe, meus irmãos, você talvez não seja essa pessoa que vai dizer a Jesus o que está sentindo, mas ele está aqui hoje. E ele está dizendo, eu estou te chamando. E você pode vir a mim. Eu estou te chamando como eu chamei Maria, porque Marta já veio, já falou tudo. Mas Maria também precisa falar. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 15, ela vai contar a parábola do filho pródigo. E essa parábola é intitulada assim, mas ela fala mais de um pai amoroso do que de um filho que foi embora. E se você percebe a história, essa parábola vai falar de um pai que saiu de casa 2 vezes. Porque esse filho pródigo, ele foi embora, ele pegou a sua parte da herança, ele gasta tudo, e ele volta quando tudo deu errado, quando nada mais tinha. A Bíblia diz que o pai já tinha saído de casa, e já estava esperando ele. E o pai o encontra no meio do caminho, e o beijo, e o abraço, e faz uma festa que a gente conhece a história. Mas quando essa festa está acontecendo, o outro filho está fora de casa. E ele está com raiva. E ele está decepcionado. E o pai está vendo a festa acontecer e diz, cadê meu outro filho? Ele não está aqui. E ele sai mais uma vez de casa. E ele vai encontrar esse filho. E o filho faz uma acusação diante do pai. Esse teu filho saiu, gastou tudo que era seu. E você, quando ele volta, você faz uma festa dessa, você nunca me deu um cabrito. E o pai amorosamente o corrige e diz, filho, tudo o que eu tenho é teu. Você tem tudo que é meu. E o pai mais uma vez sai e encontra esse filho. Sabe, o Senhor, Ele está disposto a ouvir sua queixa. Ele está disposto a ouvir o seu coração nessa noite. Ele está disposto a ouvir tudo aquilo que você pensa que ele vai ficar ofendido. Deus não se ofende com você. Deus não se ofende com seus maus sentimentos. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, vá para Jesus. Você pode ficar em pé.
Nós, ao longo da jornada, vamos criando formas e maneiras aceitáveis de se comportar. Ao longo da jornada, nós aprendemos o modo que crente fala, o modo que crente veste, o modo que crente pensa. E a gente também aprende a fazer de conta que está tudo bem. Marta nos ensinou nessa noite que a gente pode ser quem a gente é diante dele. Ele está esperando isso de você. Eu queria te dizer que você não é um bom pai para si mesmo. Você não vai conseguir resolver sozinho a sua dor. Você não vai conseguir resolver sozinho a sua decepção. Você não vai conseguir resolver sozinho a sua tristeza. Vá para Jesus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que seguro estou, mas seu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste
de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou. E para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou. Eu vou, me rendo a ti. Eu quero convidar você que hoje corajosamente quer vir para Jesus, trazer para Ele seus sentimentos, seus pensamentos que talvez você se envergonhe de sentir, de pensar. Eu já estou aqui. Eu sei que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Mas nem sempre eu consigo reagir da maneira que Ele espera. Se você precisa entregar a Jesus, vir para Ele, entregar a Ele a sua decepção, a sua tristeza, eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero convidar você corajosamente a vir para Jesus. Você pode vir para Ele, Ele não se ofende com seus sentimentos. Ele não se ofende. Se você diz assim: Senhor, por que foi desse jeito? Senhor, eu não consigo entender. Dele para você nessa noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Ele diz para você: você crê nisso? Você pode vir para Jesus. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Me rendo a ti.
ti